Vocês acreditam que eu tinha gravado uns 15 minutos de vídeo e não estava gravando no microfone? Coincidência ou não, o assunto que eu acabei falando foi sobre imprevisibilidade e como a gente pode lidar com ela. Eu vim fazer esse vídeo num ambiente diferente, que é um lugar que eu gosto muito, que é a natureza. Eu vim num parque andar de bicicleta, a minha bicicleta ali. E normalmente os vídeos que eu faço, eles sempre têm. Normalmente não, eles têm roteiro. Eu faço o roteiro, me programo sobre o que eu vou falar e tal. E hoje eu decidi fazer o contrário. Não pensar no que eu vou falar sem roteiro, sem me programar. E eu pensei na imprevisibilidade justamente porque, como eu já falei em alguns vídeos, eu sou estudante de psicologia, eu estou no 8º semestre, já perto do finalzinho. Vai passar uma. Vou esperar. Acho que isso é um exemplo perfeito de imprevisibilidade, não é mesmo? A gente não tem como controlar tudo que vai acontecer. É, é bastante trabalhoso se a gente esperar que fique tudo perfeito, porque não vai ficar. E eu decidi vir falar sobre algo aqui com vocês, sem pensar muito, ver o que sairia sem me programar, sabe? Isso também é uma vulnerabilidade, né? E eu tenho muitas coisas para fazer. Eu estou no 8º semestre do curso de psicologia, já na reta final, falta menos de 1 ano e meio para me formar. E eu tenho muitas demandas da faculdade para fazer, trabalho que eu tenho que fazer, leitura que está lá me esperando e várias outras atividades. Mas assim, eu gosto muito da natureza e durante a semana é praticamente impossível eu ter o tempo de fazer isso aqui. Então, eu decidi deixar as coisas lá. Quando eu voltar, elas vão estar lá. Eu vou fazer em algum momento. Mas o que eu queria dizer para vocês é que esses 4 anos que eu estou estudando, obviamente não saiu tudo perfeito. Não saiu. E, e por um lado, ainda bem que não saiu. Sabe por quê? Porque se tivesse saído tudo muito perfeito, significa que o preço que eu pagaria com coisas que eu deixei de fazer, momentos que eu deixei de viver, sono que eu deixei de dormir, isso significa que o peso talvez teria sido muito grande. A gente acaba querendo que fique tudo perfeito, a gente quer fazer só se tiver tudo perfeito. Por exemplo, ó, eu tô com esse microfone aqui hoje. E normalmente eu não uso microfone, porque eu normalmente gravo em casa e o áudio é ok por enquanto. E eu tenho esse microfone. E assim, eu sei que gravar algo externamente, eu precisaria do microfone, mas ele não é dos melhores. Com certeza não é. E talvez o áudio fique até um pouco comprometido, mas assim, entre fazer com áudio que não tá perfeito, mas fazer, é melhor eu fazer. Porque, assim como tudo na vida, não vai estar tudo perfeito para a gente poder fazer alguma coisa. E se a gente esperar que fique, a gente vai acabar não fazendo, entende? É, aqui também tem algo bastante importante para mim, que é a coragem de me expor. Porque tá passando um monte de gente. Eles estão vendo que eu tô gravando um vídeo. Eles com certeza estão ouvindo eu falar. São pessoas que eu não conheço, não me conhecem. E eles devem ter pensado alguma coisa, falaram, comentaram alguma coisa. Pode ser que sim. Mas eu não vou saber. Não vou saber. E outra que eles vão atravessar aqui, ó. Passou, essa pessoa já nem lembra mais quem eu sou. Ela não lembra mais que ela me viu aqui. Então, às vezes também a gente se centraliza no mundo de um jeito como se todo mundo estivesse notando a gente, percebendo a gente. Mas não é. Normalmente não é. É só você pensar em uma pessoa que você viu fazendo alguma coisa na rua, em algum lugar que seja. E
Você achou engraçado ou pensou, nossa, que cor. Tem uma pessoa falando alto aqui. Ou você pensou, nossa, mas que coragem dessa pessoa se expor desse jeito, ela não tem vergonha, sei lá, que seja, qualquer coisa. Você provavelmente nem lembra mais dela. Da mesma forma que as pessoas não vão lembrar da gente também. E tem uma questão que eu acho bastante importante para quem, principalmente para quem faz psicologia, porque hoje as coisas mudaram muito sobre essa profissão. E não é mais como era antes, da psicóloga ser completamente neutra, imparcial, e a gente tem a impressão que o psicólogo ele não tem vida, ele não tem opinião, ele não tem emoções, ele tem tudo isso. Obviamente tem tudo isso. E, e hoje a comunicação acaba sendo uma forma, um meio das pessoas terem mais conhecimento sobre saúde mental, de é mais acessível encontrar uma psicóloga e tá aí uma profissão que é de extrema importância você ter alguma identificação com essa profissional, né? Porque você vai falar da sua vida toda, supostamente, coisas muito particulares, muito íntimas. Então, eu mesma tenho a minha psicóloga. Eu não conheço a vida pessoal dela. E não que precise conhecer, mas eu vejo ela como uma pessoa que tem vulnerabilidades, tem sentimentos, tem emoções. Eu acompanho ela nas redes sociais, obviamente. Eu acho bastante importante ela ter essa abertura para eu ver um pouco quem é a pessoa que eu estou contando a minha vida, entende? E se você que está me assistindo é alguém que tem vontade de cursar psicologia, ou você está no primeiro semestre e ainda está acanhada, está com vergonha de se expor e tal, como que vai ser se você tiver que postar coisas na internet, se você tiver que gravar vídeos e se expor dessa forma, eu digo primeiro calma. Calma, porque tudo é um processo. Eu não comecei falando assim facilmente, sem absolutamente nenhuma vergonha. Não, eu era é, tímida, insegura também, tudo isso foi um processo, não é à toa que o canal chama Viva Evoluindo, né? Porque a cada oportunidade, a cada situação, eu tô me expondo. Mas é importante também não esperar passar tanto tempo, passar tantos semestres para você começar a se expor. Eu vou dar um exemplo de como acontece, na minha sala. Sempre tem muitos alunos, muitos. E aí as pessoas dizem assim: psicologia depois da pandemia ficou um pouco saturado, tem muitos profissionais. E você não tem medo que quando você se formar, você não tenha espaço? Eu não tenho medo. Com certeza, esse é um medo que eu não tenho. Primeiro porque eu acho que tem muitos perfis de psicólogos e tem muitas pessoas também. E cada vez mais as pessoas estão mais conscientes da importância de cuidar da sua saúde mental. Aliás, parte do meu cuidado com a minha saúde mental é essa visão aqui que eu vou mostrar para vocês. E eu acho que é muito legal ter uma futura profissão que me dê esse frescor, que vai me possibilitar eu trabalhar em diferentes lugares, que eu não vou ficar presa em um escritório apenas. Então, eu acho que isso faz parte, sim, da saúde mental. E eu estar aqui gravando nesse lugar que me traz paz, que inclusive eu tomei minha vitamina D hoje e esse sol maravilhoso está sintetizando. Inclusive, você provavelmente. Todo mundo precisa de vitamina D, né? Seus exames estão em dia? Dá uma olhada, é importante. Principalmente se você não costuma pegar sol, nunca, né? Então, como eu estava dizendo, que eu não fico com medo, né? Porque existe. Eu estava gravando aqui e aí passou um rapaz com som alto. E assim, provavelmente vocês iam ouvir, eu dei uma pausa aqui
mas é parte da imprevisibilidade. É um exemplo aqui nesse ambiente, mas isso é para a vida. Sempre vai acontecer coisas imprevisíveis e ainda bem que acontece, porque se não acontecesse, a gente não desenvolveria praticamente nada. É justamente pelas dificuldades que a gente consegue desenvolver. Então, quando acontecer alguma coisa que te pareça difícil, você pensa, nossa, mas isso não está nos planos, como é que eu faço agora? Com certeza você vai arrumar recursos, vai arrumar soluções, vai arrumar uma pessoa que possa te ajudar, te orientar. Então, no final das contas, não pense que a imprevisibilidade é ruim, que o medo é ruim, que a insegurança é ruim, porque são esses sentimentos que fazem a gente desenvolver e ir para o mundo, né? Então, como eu estava dizendo, que eu não tenho medo de ser uma área saturada, porque as pessoas, pelo que me parece, né, acham que é muito importante você conhecer as teorias, as técnicas, e obviamente é. Mas, principalmente para a psicologia, eu entendo que no final das contas, isso é o meu ponto de vista, eu entendo que no final das contas, é, de nada adianta você conhecer os teóricos, os livros, as técnicas, e na hora do tete a tete, você não ter desenvolvido essa habilidade. Tem muitas pessoas na faculdade que têm muita vergonha de se expor, de apresentar trabalhos, e elas sempre ficam por trás, né? Fazem a apresentação, fazem a teoria, e sempre é outra pessoa que apresenta os trabalhos. Mas ela não pensa que com isso ela está dando a oportunidade do outro desenvolver algo que é de extrema importância para a atuação nessa área, que é o se expor, é o falar, é o aproveitar cada oportunidade de você desenvolver as habilidades que você acredita que precisa. E assim, a maioria das pessoas precisam, viu? Socialmente, a maioria das pessoas precisam, porque a gente vive num mundo tão conectado, mas o tete a tete, o contato ali mais próximo, o desenvolver, articular uma conversa ainda é muito difícil. Então, se você que ainda pensa em estudar psicologia ou você está nos primeiros semestres, tenha em mente que quanto mais você desenvolver essas habilidades, mais à frente você vai estar. E não importa quantos profissionais se formem, se você desenvolve esse algo a mais, você já está muito à frente. Porque no final das contas, futuramente, quando eu exercer minha profissão, indiretamente o atendimento é de acordo com a teoria, mas a pessoa vai lidar diretamente comigo. O contato vai ser direto comigo. Então, é importante que... Ai, que vento gostoso. É importante que eu desenvolva essa habilidade, entende? Na faculdade, eu estou fazendo um trabalho da matéria de comunicação e liderança na área da saúde. A professora pediu para a gente fazer um teatro baseado no livro CNV, que é Comunicação Não Violenta. E justamente tem a parte de comunicação não violenta por parte da liderança. E a gente está desenvolvendo esse trabalho, mas assim, desde o começo, eu não vi grandes iniciativas por parte da maioria das pessoas, e são 10 pessoas. E assim, eu trabalho com gestão, então, naturalmente, eu já tenho um perfil de liderar, isso é fato. Mas, ainda mais baseado na comunicação não violenta, do perfil de líderes, né? Eu fui dando espaço ali para ver se alguém ia se manifestar para fazer o trabalho, para articular algumas coisas que alguém de fato precisa tomar à frente, né? Ou o grupo precisa se unir para tomar as decisões. E eu vi que isso não estava acontecendo, inclusive a maioria, elas não estavam nem indo muito para as aulas. Então, como eu estava indo, eu pegava as informações e eu ia colocando ideias. Só que acabou que como eu fui tomando essa frente, acabou que eu me tornei a líder do grupo sem grande esforço, na verdade. Porque as outras pessoas não se manifestam. Elas não se manifestam. E, de fato, quem toma a iniciativa acaba ficando com um pouco de trabalho a mais. Mas só um pouco. Porque a pessoa que toma a iniciativa, ela consegue direcionar os demais. Porque muitas vezes o que as pessoas precisam é de direção.
E eu articulei a estrutura do trabalho, quem poderia fazer o quê, coloquei as atividades e dei a opção, coloquei lá, olha, eu estruturei o trabalho, são essas opções essas necessidades que eu entendo que é necessário para a gente articular o trabalho, e aí quem quiser fazer cada parte do trabalho, coloca o seu nome na frente. E assim foi feito, e eu acredito que para elas tenham visto de uma forma muito positiva isso, tiveram o direcionamento que precisavam. Elas devem ter pensado no conforto de alguém ter tomado essa iniciativa e tomado as decisões que precisava para elas. Porque, obviamente, é mais confortável que alguém tome as decisões e faça as coisas por você. Mas tem algo que eu acredito que elas não pensaram, é que a pessoa que toma a frente, a pessoa que decide. O microfone parou de funcionar, então eu espero que dê para ouvir esse finalzinho de vídeo sem o microfone. E como eu estava dizendo, a pessoa que toma a frente, a pessoa que decide, a pessoa que resolve, é a pessoa que está vários passos à frente. Porque no final das contas, em algum momento da carreira delas, depois de se formar, vai ter alguma situação em que elas vão ter que decidir, elas vão ter que resolver, vão ter que liderar, vão ter que tomar a frente. Então, dito tudo isso, o que eu tenho para dizer é que, independente da área que você estuda, pode não ser psicologia, ou mesmo não sendo sobre estudo sobre a vida, se exponha. Não tenha tanto medo da imprevisibilidade, como aqui, por exemplo, que aconteceram muitas coisas imprevisíveis, a começar o roteiro, que eu não fiz um roteiro, teve muitos barulhos, pessoas que pararam aqui para tirar foto. Aqui é um lugar público. Encare seus medos de se expor, de articular um assunto, de falar com alguém, porque no final das contas não existe nada perfeito. E mesmo aquela pessoa que faz algo muito bem, ela precisou se expor à repetição, até que ela ficasse muito boa naquilo. Então, seja um pouco mais gentil com você, seja gentil com o seu desenvolvimento, não tenha tanta pressa, porque até as árvores que dão frutos, elas têm o seu tempo. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a natureza nunca se apressa, e mesmo assim tudo acontece. Não é à toa que o nome do canal chama Vivo Evoluindo, e não esquece que evolução é um processo, não um acontecimento. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguma amiga, deixa aqui nos comentários se você teve alguma situação imprevisível que você superou, algo que você estava com muito medo de fazer, e me conta aqui como foi, eu vou gostar muito de saber a sua história. Um beijo e até a próxima.